senhora doutora Sônia Dark Barros de Carvalho, coordenadora do curso de Direito da ESBAN. Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades: doutora Cleide Barbosa Martins, doutora Simone Lunier, doutora Luciana Toledo, doutor Jorge Wilson, doutor João Gaspar Rodrigues, doutora Maria Cristina Rocha, doutor André Cefaí, doutora Vandete Neto, doutor Márcio Campos, doutora Silvia Abdala Tuma, doutora Antonina do Couto Vale, doutor Jorge Veloso, doutor Jorge Micael Aires e doutora Fátima Loureiro. O NUPA-M foi criado para promover a resolução extrajudicial por meio de instrumentos de negociação, como a negociação, a mediação, a conciliação e o processo restaurativo, conforme as diretrizes do novo Código de Processo Civil Brasileiro e da Resolução número 118 do Conselho Nacional do Ministério Público do Estado. Convidamos a excelentíssima senhora promotora de justiça Anabel Vitória Pereira de Mendonça Souza, coordenadora da NUPA, para fazer seu pronunciamento. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, excelentíssima senhora doutora Jussara Maria Cordeus e Silva, excelentíssimo doutor Carlos Fábio Braga Monteiro, excelentíssima desembargadora Nélia Caminha Jorge, excelentíssimo doutor Antônio Cavalcante de Albuquerque Júnior, excelentíssima senhora doutora Grace Benayon, desembargadora Liana Belém Pereira Mendonça de Souza, excelentíssima senhora doutora Sônia, representante da escola, excelentíssima senhora Maria da Conceição Sampaio Moura, todos os senhores e senhoras, colegas promotores de justiça e promotoras de justiça, procuradoras, senhoras e senhores, amigos, minha família, né, minha querida, eu não posso falar o nome dela porque eu me emociono. Realmente, uma guerreira. Essa mulher me ensinou o que significa compromisso. Dizem que a gente exerce uma profissão por 3 motivos. O primeiro motivo pode ser a questão financeira. O terceiro motivo pode ser para seguir carreira. E o segundo motivo. E o terceiro motivo, se escolhe uma profissão como missão. Eu, durante a minha estada, durante esse longo tempo de percurso no Ministério Público, já estive à frente de algumas missões e busquei executá-las com todo respeito aos meus colegas, respeito à sociedade. Eu acredito que deva ser essa minha última missão no Ministério Público. Estou me dedicando com muita força a ela. Dizem que a gente antigamente aposentava a caneta, hoje eu vou aposentar o Tolkien, não é? Então, eu não sei quando vou passar o Tolkien, mas eu sei que Silvia Tuma, eu sei que Antonina, me permita chamarem as senhoras assim, procuradoras, né? Mas todas essas mulheres estiveram ao meu lado, muito, muito, muito próximo de mim, e conhecem a minha essência. Eu não fui buscar essa tarefa apenas por vaidade. A vaidade existe, é uma das necessidades humanas. Eu hoje me submeti, como toda aprendente, a buscar outros saberes. Comecei a perceber que só o direito não daria para mim as respostas que eu precisava e nem para a sociedade. Eu precisava caminhar por outros conhecimentos. Então fui conhecer a neurociência. Se eu perguntar para muitas pessoas quantos cérebros você tem, elas responderão para mim, eu tenho um cérebro. Eu vou dizer para elas, não, você tem 3 cérebros. Você tem o cérebro reptiliano, que quando eu disser para você que eu estou entrando na sua atribuição,
Como ele que diz o tempo da territorialidade, ele vai dizer, não entre no meu, na minha atribuição, essa atribuição é minha. Quem fala assim é um cérebro reptiliano, não é? Então são 500 milhões de anos nos fazendo reagir. Fomos formatados na universidade, na faculdade de Direito, para o confronto. Não fomos plasmados, não fomos enredados para as negociações. Então, em 2014, eis que vem o CNMP, incrível que pareça, eu nem sabia dessa resolução 118 do CNMP, em 2014, ela vem e diz para a gente, Ministério Público, acordem, vocês estão fazendo a justiça de hoje da mesma forma que se fazia em 1940, no início do século XX. Vamos fazer uma mudança. Nós estamos agora numa mudança, não é uma era de mudança, é uma mudança de era. Hoje compete comigo a inteligência artificial. Hoje, a pessoa aperta o botão, ela já tem toda a informação. Acabou. Hoje nós praticamos na justiça, com todo respeito, eu faço parte dela e a respeito, mas nós fazemos uma dialética mambembe, uma dialética tecnicista, robotizada. E aí eu fui perguntar para mim, onde é que eu vou buscar a emoção? Porque eu não consigo entender que se possa trabalhar mecanicamente, apenas respondendo e dando resultados que efetivamente são estéreis, porque eles não correspondem efetivamente ao raciocínio de justiça. Justiça precisa que, para seja realizada, que eu consiga olhar o outro, que eu consiga enxergar. Para isso eu fui me capacitar. E aí fui em 2014, lá por volta de 2014, não é, doutor Antônio? Fui acolhida pela Defensoria Pública e na Escola Superior, ali da Defensoria Pública, me submeto ao primeiro curso de mediação de conflitos, realizado pela Fundação Nacional de Mediação de Conflitos, de Minas Gerais. Ali me fascinei pela matéria mediação. E dali para frente fui para Nova York, a NYU, e lá fui entender o que é mediação facilitativa e a mediação avaliativa. E eis que depois fui indo para a América do Norte, depois resolvi ir conhecer a Europa. Fui a Valência, e na Universidade de Valência fui lá me capacitar para fazer a mediação também, entendendo o que é uma mediação penal, uma mediação penitenciária, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso enxergar a vítima. E aí eu fui aprender JR, que é a Justiça Restaurativa. E depois fui para Santiago. Em Santiago do Chile, fui me deparar com a mediação da saúde, na área da saúde. Para se fazer um movimento desse, se sabe que não se faz sozinha. Precisa-se de parceria. E se precisa entender que as ciências precisam começar a interlocutar. E daí porque o grande desafio que me aguarda é trazer essas pessoas para dentro desta casa. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, pessoas que possam trocar comigo e que tragam novidades para mim. Eu adoro ser impactada. Eu acho que o mundo só vale a pena se você continua nele com um movimento de emoção. Você não pode se esfriar ao ponto de não ter mais lágrimas, de não ter mais sentimento, do coração ser uma coisa tão pragmática. Esse pragmatismo eu dispenso. Eu quero terminar minha vida e olha que já se vão 60 anos de idade. Não é? Eu tenho de função pública mais de 30 anos. Eu estou muito confortável no Ministério Público, porque eu tenho tempo de serviço, eu tenho idade, eu tenho tudo, mas trocaria com aquele meu assessor ali, que só tem 20 e pouco, porque eu daria tudo isso para ele para voltar a ter 23. Não é verdade? E aqui eu tenho que fazer alguns agradecimentos. Eu tenho que falar do doutor Fábio. Cheguei lá na frente dele, ainda um pouco acanhada, não é? Porque ele sabe que nós tínhamos diferenças, mas ele foi de uma elegância ímpar comigo, me recebeu e eu conversei com ele. Doutor Fábio, eu comecei a fazer umas capacitações aí, não sei se o senhor vai gostar, mas o fato é que eu gostaria de trazer para dentro do Ministério Público um novo viés, um novo olhar. Eu gostaria de que o Ministério Público começasse a atuar raciocinando a cultura da paz. E comecei a conversar com ele, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e aí nós fomos em frente. E ele disse, não seja por isso. Baixou, então, o ato. A essa altura, a doutora Leda procuradora administrativa, já começa, logo após ato contínuo, o diálogo comigo, e começamos então a fazer as minutas, as formatações, e chegamos até aqui. Longa jornada, pude contar com a doutora Clay, que é uma parceira também ímpar,
pude contar com muitas pessoas, a Denise, funcionária também, a Paulo, o Paulo da engenharia, a Nonata, essas mulheres me aguentam, não é fácil, não é fácil, eu sou muito exigente, gente. Eu sei que trabalhar comigo não é fácil. Eu não sou uma pessoa de aceitar qualquer coisa. Eu acho que o brasileiro adora jeitinho e gambiarra. Essa placa foi feita umas 2 vezes, no mínimo, e se desse eu ainda fazia a terceira. Tá entendendo? Porque eu sou assim. Eu acho que o brasileiro se conforma com muito pouco. Ele gosta de qualquer coisa. Tá bonzinho. Não tá bom, não. Nós temos que buscar a excelência. Nós temos que nos animar com a excelência. E para se ter excelência, a gente precisa entender que acabou o tempo da hiperespecialização. As pessoas batem no peito porque eu sou doutora disso, doutora aquilo. Amor, se você não conhece a ciência do comportamento humano, você já era. Porque hoje você primeiro tem que se autoconhecer e depois fazer a troca e o movimento para conhecer o outro. E você, para fazer uma justiça que não seja aquele raciocínio da primeira onda de acesso à justiça. O acesso à justiça nos primórdios era acesso à justiça através das defensorias públicas. Sabe quantos defensores, eu vou citar Manaus para não cansar, eu vou ficar só em Manaus. Sabe quantos defensores nós temos para 100 mil habitantes? Em Manaus nós temos 2.400 e poucos habitantes. 2.400 e poucos habitantes. 2 milhões, não, nós temos 4 milhões, não, em Manaus nós temos 2 milhões e 145 mil habitantes. É mais ou menos por aí. 2 milhões e nós temos 3 defensores públicos para 100 mil habitantes. Nós temos 6 magistrados para 100 mil habitantes. Nós temos 5 promotores mais ou menos para 100 mil habitantes. Dá para dizer que nós vamos conseguir fazer justiça só com a nossa atuação isolada, na caixinha, atrás da mesa, no gabinete? Eu vou para a rua. E aí disse para a doutora, já tenho 2 projetos encaminhados. Um do Núcleo Família, para que a gente possa acolher o curador, não como inimigo do curatelado, como a gente vê. Eu quero pegar a caneta para exigir uma prestação de contas, e nós vamos não. Essa sala, quando entrar esse curador, ele será recebido com humanidade, de uma forma mais humanizada. E quando esse curatelado entrar, ele vai ser atendido por uma psicóloga, por um assistente social, que vai recepcionar e ver se o bem-estar dele está efetivamente sendo realizado. Não vamos trabalhar de uma maneira mecanicista. E aí o que acontece? Inclusive o doutor Dídio, quando eu pedi para ele fazer a prestação de contas, ele disse, doutora Anabela, isso não é função do Tribunal de Justiça. Está certo. Se eu estou pedindo, eu vou dar condições para que eu possa realmente dar essa resposta. Vou buscar o quê? As homologações da prestação de contas. E não vou ficar colocando tantos processos na justiça, porque a justiça não aguenta mais. Ela não aguenta mais. E aí o que acontece? Nós estamos exatamente neste momento. É um momento crucial. É um momento de movimento ímpar. É um momento de mudança. É um momento de respeito. É um momento onde a gente tem que começar a prestar atenção. Eu não conheço, dentro do Ministério Público, eu não conheço o que meus colegas estão fazendo. A gente não consegue manter um diálogo, uma interlocução. Isso tem que acabar. E através do NUPA, eu quero ver se consigo fazer um manejo, realizar esse movimento de viabilizarmos. Gente, nós temos conflitos latentes nas instituições públicas, nas instituições privadas. Imagina que eu sou da geração Baby Boomer, não é? Eu nasci depois da Segunda Guerra Mundial, 1946 a 1960. Eu tenho a geração Y, que vai de 1960 até 1980, mais ou menos. E aí eu tenho a geração Y, e depois eu tenho a geração Z. Gente, é muito bom isso, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque meu cérebro exige inovação. Quando eu vejo um menino desse pegando os templates, eu nem sabia que o nome era template, não é verdade? Eu chamava mesmo lâmina, porque eu sou da época da lâmina, né? E estou lá preparando o meu 2º curso de vitaliciamento sobre mediação de conflitos. Eu começo a fazer uma interlocução com ele, eu aprendo, o cérebro começa a oxigenar, e eu começo a dizer, puxa, eu saí com alguma coisa nova nesse dia, não é? Eu não vou cansá-los mais, eu quero agradecer a presença de todos. Eu tenho absoluta certeza que todas essas pessoas que estão nessa sala, a minha irmã, todo mundo, que teve de gente que doou no trabalho, a minha irmã que é engenheira e design de interiores, vocês estão vendo a parede pintada desse jeito? Foi de grátis, foi
de grátis. As prontas são lá de casa. E assim a gente vai, tá entendendo? Aí, Leda, chego lá, cheia de emoção, ela me recebe com carinho, ela tem uma escutativa, isso é da natureza dela, eu tive que aprender. Não é verdade? Escutativa. Ela não, ela é uma escutadora. Porque nós precisamos de pessoas que escutem, que olhem o outro, não é? Ela tem é dela, ela olha, ela escuta, e eu vou despachar com ela com muito prazer, não é? E ali começamos a ver o que a gente pode melhorar, onde é que a gente pode buscar essas parcerias. Aí vem a deputada, minha eterna deputada Conceição Sampaio, não é? Minha querida, pelo amor de Deus, eu e a doutora Clay, e já temos agora o assistente social, temos as estagiárias, virão daqui a pouco a psicóloga, a pedagoga, não é verdade? Ele já quer me tirar daqui, ele não sabe, quando pega o microfone no largo, não é verdade? Mas eu tenho um agradecimento especialíssimo para fazer, que é aquela menininha que está bem ali, que se chama Bárbara Pereira Mendonça do Souza. Aquela garota linda, que eu acordo todo dia para dizer para ela, olhe para sua mãe, minha filha, pequenininha, mas um exemplo de mulher. Luta porque acha que tem que servir. E deixa, às vezes, sem dúvida, você um pouco de lado por esses momentos. Mas não tenha dúvida, minha filha, que se dizem que mais vale o exemplo do que qualquer palavra. Você sabe que eu estou deixando um exemplo de luta, uma mulher que efetivamente se compromete com o que se determina e que espera em Deus tenha saúde para levar esse projeto adiante. Muito obrigada. Mas eu iniciei homenageando Registro a presença no dispositivo da senhora Maria da Conceição Sampaio Moura, secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Neste momento, convidamos a excelentíssima senhora doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, para proferir seu discurso. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar todas as autoridades presentes no dispositivo, em nome da desembargadora Liane Mendonça, que é para nós, sem dúvida nenhuma, referência de mulher, de operadora do direito, que até hoje continua lutando nessa frente para que a justiça se mostre ainda mais operosa, ainda mais eficiente. A senhora, sem dúvida nenhuma, não é referência só para a Anabel, eu acho que para todas as mulheres amazonenses que conhecem e acompanham o seu trabalho. Eu gostaria de saudar todas as colegas e meus colegas também do Ministério Público, para além de colegas, são amigos, porque são pessoas com quem nós convivemos diariamente, às vezes por mais tempo do que convivemos com os membros da nossa família. Então, eu já considero, e eu tenho certeza que esse é o sentimento também de todos os nossos colegas aqui, eu considero vocês membros também da minha família, porque o Ministério Público é isso, é uma família que se desentende de vez em quando, que discorda, e é da natureza da família isso. Mas avança, busca melhorias, e o NUPA hoje, esse núcleo que nós estamos inaugurando é reflexo dessa unidade. Isso aqui só está acontecendo porque nós olhamos no olho, Anabel, e construímos essa ideia juntas. Mas como ela bem disse, esse local tem coordenadora, tem uma idealizadora, alguém que pensou o núcleo, alguém que já vinha trabalhando no judiciário com essa experiência, mas aperfeiçoou a ideia e foi até a administração superior e lançou a existência do NUPA, no primeiro momento chamado de NUPIA, inclusive já apresentando para a gente uma minuta de como ele deveria ser regulamentado. Então eu digo a vocês assim, esse é um momento em que nós devemos muito a você, Anabel. Por isso aqui está acontecendo. Esse é um momento que você idealizou, você pensou o NUPA
E você foi até o último dia da inauguração, acompanhando passo a passo cada ação que era aqui desenvolvida. Até a frase, viu, gente? É dela. Ela quis essa placa com essa frase porque ela entende que a pessoa que entra por aquela porta, ela deve já nessa sala se sentir acolhida pelo núcleo. Então, eu não tenho como deixar de registrar a importância da Anabel nesse momento. Ela estudou, ela não pensou lupa sem que antes ela tivesse realizado um estudo aprofundado sobre como conciliar conflitos. E numa sociedade que se mostra tão complexa e tão difícil, cada dia mais os problemas se mostram para nós com soluções cada vez mais complicadas, porque as pessoas hoje enxergam na justiça a última ratio, elas não enxergam, melhor dizendo, como última ratio, elas entendem que tudo deve ser solucionado pelo judiciário. Isso torna a justiça uma ferramenta sobrecarregada, incapaz de dar as respostas, e não por culpa dos operadores do direito, não, desembargadora. Eu sou uma defensora da justiça, do nosso judiciário, mas por conta da sobrecarga de demandas que chegam ao judiciário e que nem deveriam chegar. Nós temos que entender que ferramentas como o NUPA devem ser desenvolvidas para que nós possamos encontrar aqui nesse espaço a solução, a mediação para conflitos menores, que têm a sua relevância, têm a sua importância, mas que podem ser melhor solucionados com a participação, por exemplo, de uma equipe multidisciplinar. Evidentemente que quando você leva um conflito, por exemplo, de natureza familiar para o judiciário, muitas vezes as pessoas envolvidas nesse conflito não saem satisfeitas com o resultado daquela solução encontrada. Ao passo que aqui nós vamos ter condições de trabalhar com uma equipe de técnicos capazes de dar àquela família, aquele núcleo familiar, o tratamento devido. Então eu quero lhe dizer, Anabel, que independente do lugar onde eu esteja no Ministério Público, você vai ter sempre uma parceira para essa experiência e para essa semente que você lançou aqui. Eu acho que você é alguém extremamente ainda muito importante para o Ministério Público. Não pense em aposentar, não. Porque você é uma das promotoras onde eu consigo enxergar brilho nos olhos. Você é alguém que ainda tem muita emoção e muita paixão pelo que faz, e nós precisamos disso nos nossos colegas, motivação. Eu penso que esse é um momento ímpar para todos nós. Ainda há pouco a jornalista me dizia assim, e aquilo para mim foi muito simbólico. Ela disse: doutora Leda, que bom que o Ministério Público está encontrando um novo caminho para que a sociedade solucione os seus problemas, que não são poucos. Então, mérito seu, amiga. Nós vamos estar sempre juntas. Quero dizer que eu sou amiga da Anabel desde a época do concurso, ela fazendo o concurso para promotora de justiça, e eu ali querendo também galgar o mesmo espaço. Não consegui êxito no concurso que ela fez, ela foi aprovada, eu não, mas ela me motivou para que eu fizesse o concurso seguinte e conseguisse a aprovação. Então, essa é a Anabel. Essa pessoa que está sempre querendo algo mais, não só em prol dela, enquanto profissional, mas sobretudo em prol do outro, em prol da sociedade. Eu acho que nós só vamos ter uma sociedade efetivamente mais justa, mais igual, quando pessoas como a Anabel mostrarem o seu rosto e mostrarem a que vieram. Eu acho que é esse o legado que a gente deixa. Não olhar apenas para si, mas pensar que nós podemos fazer muito mais pelo outro e pela sociedade. Obrigada pela presença de todos, obrigada, secretária. Nós viabilizamos esse projeto a partir de parcerias com as instituições, com os poderes que são comumente parceiros nossos, e a Secretaria nos deu um apoio muito grande. Nós assinamos um termo de cooperação para que nós trouxéssemos para cá profissionais para ajudar na realização desse trabalho. Obrigada, secretária, a todos os servidores, o professor José Alberto, Denise, Júlio Ventilari, todos os servidores que se empenharam para que esse sonho se tornasse realidade. Eu lembro bem que quando o
recomeçar, e eu vejo ali a nossa coordenadora, a doutora Silvana, ele iniciou o trabalho, muitas pessoas não acreditavam que o recomeçar seria uma realidade no Ministério Público. Hoje nós não temos um Ministério Público constituído só por promotores que sonham com a simples atuação em um processo ou com a realização de um trabalho de gabinete. Nós temos um Ministério Público que faz acontecer. O Recomeçar é um projeto que começou tímido e hoje é uma realidade dentro da nossa instituição. Nós estamos investindo pesado na realização desses projetos. Hoje o Recomeçar trabalha com vítimas de crimes violentos, trabalha com clientes que são extremamente especiais, porque muitas vezes nós lidamos ali com mulheres vítimas de violência doméstica, com crianças vítimas de crime de natureza sexual. E assim como o Recomeçar, Anabel, eu tenho certeza que o UPA já nasce vitorioso e já é uma realidade dentro da nossa instituição. Então vamos seguir, não é fácil, não é simples. A gente relutou aqui em inaugurar, eu lembro de você, não, eu só quero inaugurar quando toda a equipe estiver montada. Ela ainda não está toda montada, da forma como ela sonhou. Mas nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que os parceiros vão nos ajudar para que a gente consiga constituir essa equipe multidisciplinar que vai nos ajudar a fazer do UPA uma realidade, né? Não é simples, vamos romper culturas, romper paradigmas, porque a sociedade está acostumada a procurar sempre o judiciário, mas a gente precisa mostrar para a sociedade. Eu vejo aqui tantos interlocutores importantes, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública, a PGE, representantes de tantas instituições que podem passar a partir de hoje a divulgar essa nova ferramenta aí que não é do Ministério Público, é da sociedade amazonense. Então, muito obrigada. Convidamos as excelentíssimas senhoras, a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, doutora Leda Mara Nascimento Albuquerque, a Promotora de Justiça, Anabel Vitória Pereira Mendonça de Souza e demais autoridades do dispositivo para encerrarem a placa inaugural do UPA, localizada na recepção desta unidade. Deixa eu ir para fora para sentar. E celular vai de Não, minutinho, nem hoje. Primeiro com a foto aqui. Tá, pode botar. Sou Nivo. Aumentando aí? Eu sou a fotógrafa. Legal. Reinaldo, vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa? Posso acabar? Pode.